Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar mais uma aula que se refere ao contexto da história de José do Egito. E precisamos, em todo momento, clamar a Deus, especialmente em ocasiões como estas, pedir que Deus derrame profusamente o seu Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre nossos corações principalmente, que por vezes se mancha por erros diários, e assim possamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e nos fortaleça para aprendermos bem e ensinarmos, conforme o Espírito de Deus nos aconselha e nos instrui. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Mais uma aula deste módulo e vamos aqui continuar o percurso sobre os momentos de prova que José do Egito está agora precisando enfrentar na vida dele. Deus concedeu uma graça sem tamanho na vida de José e agora, para ele permanecer em uma vida espiritual progressiva, ele precisa passar por algumas provas e vencer algumas tentações. Vamos tirar lições espirituais excelentíssimas de cada um desses nossos estudos e análises, né? Então, agora vamos continuar. E os próximos versículos nos fala que José, ele estava fugindo, né, da esposa do rei do Egito, né, do faraó. E ali acontece um cenário. Se diz assim, versículo 16. José colocou a roupa ao seu lado, esperando que o Senhor viesse a casa. Aliás, deixa eu reconstruir o versículo, tá? Porque estamos pegando uma parte dele da aula anterior e continuando agora, tá? Então, o contexto é que José, ele é agarrado pela esposa do rei do Egito e ele foge, e a roupa dele fica nas mãos dela, tá? E ela agora coloca a roupa ao seu lado, esperando que o seu marido viesse para casa. Então ela lhe disse as mesmas palavras: o escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se para me insultar. E quando levantei a voz e gritei, ele deixou sua roupa a meu lado e fugiu. Quando o marido ouviu o que lhe dizia sua mulher, eis de que maneira seu escravo agiu para comigo. Sua cólera se inflamou. O senhor de José mandou apanhá-lo e pô-lo na prisão onde estavam os prisioneiros do rei. Continuemos. Próximos versículos. Agora José na prisão. Assim ele ficou na prisão, José,
Mas o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e lhe fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Olha que interessante. Vamos continuar. O carcereiro-chefe confiou a José todos os detidos que estavam na prisão. Tudo o que se fazia passava por ele. O carcereiro-chefe não se ocupava de nada do que lhe fora confiado, porque o Senhor o assistia e fazia prosperar o que ele empreendia. Que interessante. Os eleitos de Deus, onde eles estão, Deus os assiste. José foi condenado pelo rei injustamente. É bom que fique guardado bem isso. Às vezes pode ser que as pessoas imaginem que os eleitos de Deus nunca sofrerão dano algum na sua vida diária. Quando nós aprendemos a estudar a história bíblica, somado a todo o ensinamento do magistério da igreja, nós notamos que em várias vezes, mesmo seja o homem ou a mulher que se consagra a Deus, mesmo assim, em algumas ocasiões, eles recebem injustiças em sua vida. E nem por isso, esta ou aquela pessoa deve imaginar que Deus se afastou dela, que Deus não a escuta mais, que Deus a abandonou. Não. Olhemos bem para a história de José. Foi preso injustamente. Mesmo assim, ele se mantendo fiel a Deus, até mesmo na prisão, Deus está dando a sua graça para ele. Se diz que o chefe da prisão observou que José, ele estava sendo um bom preso, se assim podemos dizer, e fazia tudo certinho. E por isso ele ganhou a graça do chefe da prisão. E você poderia até dizer, poxa vida, que vantagem é essa? Ganhar graça do chefe da prisão. Tem muita vantagem, porque quando o eleito de Deus, ele se humilha, nós vamos aprender isso lá no Novo Testamento. Quando o eleito de Deus se humilha, Deus o exalta. Sempre assim. E José tem alguns cenários, algumas situações da vida dele, que ele está passando por várias humilhações. E Deus sempre vem em seu auxílio. Humilhou-se aceitando a prisão injusta e agora está encontrando graça em uma das pessoas que administra a prisão. E isso vai culminar em uma situação bastante interessante na vida de José. Observemos agora o capítulo 40, e nos seus primeiros versículos. Capítulo 40, ele tem o subtítulo de José interpreta os sonhos dos oficiais do faraó. Que oficiais são esses? Tinha alguns oficiais que foram presos e estavam lá, na mesma prisão que José. Então, vamos ver o relato bíblico. Diz assim: sucedeu depois desses acontecimentos que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se contra seus dois eunucos, o copeiro Mor e o padeiro Mor, e mandou detê-los na casa do comandante dos guardas, na prisão onde José estava detido. O comandante dos guardas agregou-lhes José para que o servisse, e ficaram certo tempo detidos. Versículo 5. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho.
olha aí de novo, nos deparamos com essa realidade, é uma realidade. Estamos falando de sonho quando dormimos, mas pelas indicações bíblicas, nós começamos a perceber que se trata de uma realidade e que nós podemos chamar de uma realidade sobrenatural. Realidade sobrenatural que eleva o ser humano, quando ele está descansando no seu leito, a ter um sonho. Que sonho que é esse, né? Os dois, então, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com uma significação. De manhã, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam acabrunhados e perguntou aos eunucos do faraó que estavam com ele detidos na casa do seu senhor: por que tendes hoje o rosto triste? Eles lhe responderam: tivemos um sonho e não há ninguém para interpretá-lo. José lhes disse: é Deus quem dá a interpretação. Mas contai-me. Olha que interessante. Olha só como que é aqueles que são subservientes de Deus, aqueles que servem a Deus. Servir a Deus significa servir ao próximo. Assim nós aprendemos em toda a história cristã. Quando nos unimos a Cristo e sua igreja, nos tornamos servos. Servos de quem? Em primeiro lugar, servo de Deus. E depois de Deus, servo da sua igreja. Quem é a igreja de Jesus? São todos os filhos. Aqueles que servem a Deus, servem os irmãos e as irmãs. Assim Jesus ensinou na última ceia aos seus apóstolos, não é? Quando ele estava ali instituindo a Santíssima Eucaristia, naquele cenário belíssimo, Jesus, em primeiro lugar, ensina os seus apóstolos, que é ali o reflexo claro de toda a igreja, ensina que a sua igreja deve ser serviçal, ela deve servir uns aos outros. Já no Antigo Testamento, nós percebemos características particulares, mesmo que seja no Novo Testamento, da Igreja de Jesus Cristo. Nós já começamos a perceber ali um grande prenúncio na vida dos eleitos de Deus. José, mesmo preso, ele se preocupa em ajudar as pessoas. Está lá, né, dois homens que se deitaram, dormiram e tiveram um sonho, acordaram preocupados. Quantas pessoas não passam por uma realidade como essa, né? Aliás, tem pessoas que às vezes até se levantam naqueles estado meio que de choque, né? E por vezes, posso dizer isso abertamente, tranquilamente, às vezes também já aconteceu até comigo, de você ter aquele sonho que parece ser tão real, né? Você acorda assim, parece até com os olhos estatelados, né? Já aconteceu também durante um sonho, você ter aquele cenário qual você se encontra no sonho, talvez ou rindo ou chorando. E é interessante esses detalhes, né? Só Deus para explicar. É como José está falando. É só Deus para explicar esse cenário, porque às vezes a gente está lá no sonho rindo ou chorando. E quando você abre os olhos, quando você abre os olhos e acorda, parece que você também começa a esboçar um riso, ou chora, né? Está ali, acorda meio que chorando, né? Ou por vezes a pessoa sonha, pode ser que esteja ali sonhando, jogando uma partida de futebol, brincando de alguma maneira, né? E quando que não, a pessoa na cama onde está dormindo, ela dá aquele pontapé, né? Aquele chute, né? Mostrando de fato
que nos faz entender que o sonho é praticamente uma realidade ali que está acontecendo. Alguma coisa de misteriosa está acontecendo, porque o sonho envolve a realidade daquela pessoa. José, então, ele se coloca a serviço, humildemente. Ele vai perguntar para aqueles 2 presos que viu na face deles, né? José percebeu: vocês estão diferentes, vocês estão tristes. O que está acontecendo? Vocês tiveram alguma premonição, né? Enquanto estavam dormindo? E então eles vão conversar com José a respeito. Eles perceberam um coração bondoso em José, um coração amigo, de que quer realmente ajudar. E então eles vão discorrer sobre o sonho que eles tiveram. E tem alguns pontos importantes, porque isso vai culminar em outros sonhos. Mais para frente nós vamos ver também o sonho do faraó. Mas por enquanto, vamos ficar no sonho desses 2 que foram presos. Vamos ver esses detalhes na nossa próxima aula. Tá? Nos acompanhe. Teremos aqui informações importantes para aprendermos com cada um desses trechos bíblicos. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.